Pegue a palavra de Deus nas suas mãos agora, por gentileza. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no livro de Josué, no capítulo de número 24. Josué, capítulo 24. Você que está me assistindo à distância, se ainda não compartilhou essa transmissão, compartilhe, envie agora para o maior número possível de pessoas. Aproveite também, se você ainda não faz parte aqui da nossa família, inscreva-se aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Josué capítulo 24, Josué capítulo 24. Nós vamos ler, para começar, os versículos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Se você não encontrou ainda, diga misericórdia. Alguém vai ajudar você a encontrar, ao menos a leitura inicial. Eu sei que tem sempre aqui nas telas, mas é bom você abrir aí a Bíblia, porque senão depois acostuma e só ler na tela, só ler na tela, só ler na tela. Quando precisar achar na Bíblia, não acha, não é? Pastor, o senhor não pode nem falar que o senhor está lendo aí no tablet. Mas eu tenho minhas Bíblias lá e eu estudo nas Bíblias. Só para preparar a mensagem, que normalmente eu preparo ou no computador, no celular. Mas eu tenho minhas Bíblias onde eu estudo. Josué 24, 14 e 15 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Isso aqui é Josué falando diante do povo, tá, amados? Diante ali da terra prometida. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Josué está como líder daquele povo, eles estão ali possuindo a terra, e Josué vai chamá-los para uma tomada de decisão. É o seguinte: sirvam a Deus com sinceridade, com verdade. Escolham. Se vocês querem servir os deuses do Egito, sirvam. Se vocês querem servir os deuses dos amorreus, sirvam. Agora escolham a quem vocês servem. Quem é que vocês servem? Escolham, façam essa escolha e sirvam ao Senhor. Ele está dando o posicionamento dele, o conselho dele, com sinceridade, com verdade. Se aos olhos de vocês parece ruim servir a Deus, então escolham outro Deus para servir, mas não fiquem divididos. Ele diz: eu já tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? E é essa decisão que nós temos declarado aqui todos os domingos na oração. Eu e a minha casa, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Vamos orar para nos aprofundar nesta palavra. Feche seus olhos. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra será ministrada esta manhã, e ninguém está aqui ou me ouvindo à distância, querendo ouvir simplesmente aquilo que eu, pastor Herman, tenho para falar, porque de mim mesmo não tenho muito para falar. Posso até ter conhecimento daquilo que estudei, ou até mesmo daquilo que o Senhor me deu como revelação, mas é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que tem poder, Senhor. Por isso, me use apenas como instrumento, para que a Tua palavra, a Tua vontade seja anunciada. Que
que todo empecilho, todo obstáculo, que tudo que se opõe ao teu querer seja anulado, Deus, em nome de Jesus. Que os corações sejam quebrantados em nome de Jesus. Que ninguém resista ao teu Espírito em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que os nossos corações sejam achados como terra fértil, como terra boa, ó Deus, para que a tua palavra, a boa semente, produza em nós muito resultado e também produza através das nossas vidas, em nome de Jesus. Você concorda? Diga assim seja, e pode tomar o seu assento, amém? Pode se assentar. Veja, deixe gravado na sua mente essa importante declaração: precisamos tomar uma decisão. Ainda que não é sobre isso que eu vou pregar, mas tem a ver. Já preguei sobre tomada de decisões aqui. As decisões, elas são fundamentais na nossa vida, porque se eu não decidir, a vida decide por mim. Se eu não escolher o que eu quero, os outros ou a vida vai escolher por mim. E é isso que Josué está fazendo. Ele tomou uma decisão. Ele não diz eu servirei ao Senhor, ele diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão com relação à vida dele e com relação à sua casa, à sua família, os seus descendentes. Precisamos entender que Deus é o Deus da família. Foi Deus quem criou a família, quem projetou a família, e a família é algo que está no coração de Deus. Uma das próprias definições de igreja é uma família para Deus. A união de Deus com o seu povo é a união do esposo com a sua esposa. É assim que Deus fala para Israel, que ele diz, eu, Senhor, sou o teu marido. E quando olhamos para a igreja e Jesus, é o noivo e a noiva, uma família sendo iniciada. Em Gênesis capítulo 2, no iníciozinho da escritura, a partir do versículo 21, a palavra de Deus vai dizer, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse: Adão, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E ali você conhece a sequência. O que é que Deus vai mandar? Que o varão deixe a sua casa, se una a sua mulher, seja ali uma só carne. Ou seja, Deus criou essa instituição chamada família. Ele criou, Ele projetou, e nós vamos ver ao longo de toda a escritura como Deus tem uma aliança com a família, com a questão da família. Quando Deus olhou para a terra e viu que a terra estava degradada, e viu que a terra estava tomada pelo pecado, pela iniquidade, pelo erro, pelo engano, ele olhou e ele encontrou quantos justos sobre a terra. Quantos justos ele encontrou? Quantos homens retos? Só encontrou um. Quem é esse homem? Noé. Ele encontrou a Noé, homem sincero, reto, justo. Só que Deus fez o quê? Deus escolheu salvar só Noé? Não, Deus fez uma aliança com Noé, com a sua família. Em Gênesis ainda, capítulo 9, versículos 1 e 2, diz assim, veja comigo. Gênesis 9, versículos 1 e 2. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e será o vosso temor, né? Seria para ele, ali estaria sobre eles. Mas veja comigo ainda aqui, ó, Gênesis. Deixa eu abrir aqui em outro capítulo, deixa eu abrir o aplicativo aqui da Bíblia, que
salvou o versículo errado ali, mas eu quero ler ali com você, Gênesis 6, veja comigo aí, Gênesis 6, fala da corrupção sobre a terra, corrupção tomando ali toda a terra, e nós vamos ver então que quando Deus, no capítulo 7, Gênesis 7, versículo 1, ele vai dizer, Gênesis 7, versículo 1, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Veja, Deus não viu toda a família de Noé justa. Vou ler de novo, Gênesis 7, versículo 1, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Por causa da postura de Noé, Deus vai salvar toda a sua casa, toda a sua família. Quando nós continuamos a história para a vida de Abraão, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo de número 1, Gênesis 12, a partir do versículo de número 1, vai dizer assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E nós sabemos que seria através da semente de Abraão, Isaque, que daria ali continuidade à semente até chegar a Jesus, que viria para abençoar, para salvar todas as famílias da terra. Quando Abraão ele é apresentado várias vezes nas Escrituras, e Deus é apresentado, várias vezes nas Escrituras, ele é apresentado como Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ou seja, o Deus que fala de descendência, de família. Deus é o criador da família, Deus tem planos para a família, e Deus tem planos para a tua família, para a tua casa, para os teus descendentes, para os teus parentes, para os teus entes queridos, para as pessoas que são sangue do teu sangue, por quem você ora, por quem você clama, por quem você tem andado e tem buscado andar de uma forma justa diante do Senhor. Porém, nós sabemos que do outro lado tem aquele que é inimigo da família, e ele está sempre trabalhando, inclusive para gerar dentro dos lares, no meio da família, contendas, intrigas, divisões, para tirar a harmonia de dentro do lar. E muitas vezes nós acabamos cooperando com isso, por causa da dureza do nosso coração, que vamos muitas vezes guardando ressentimentos, guardando mágoas, e aí por diante. Eu sei que não é exemplo para ninguém, vou dizer assim, mas é ao mesmo tempo. Quem convive comigo e com a pastora sabe como é, vira e mexe a gente está falando, brigando um com o outro. Pastor, isso é coisa que o senhor diga, que testemunho é esse? É porque a gente não guarda nada, a gente põe para fora, 5 minutos a gente está, amor vem cá, e acabou. A gente não fica brigado 5 minutos. Ela fez um negócio que eu não gostei, eu falo. Eu faço um negócio que ela não gostou, ela fala na hora. Pessoal que convive mais com a gente sabe como é. A gente fala, briga, eu acho que quem olha de lado até estranha, esses dois são pastor mesmo. Mas 5 minutos depois, acabou, não fica. Sabe o que a palavra de Deus diz ali, que nós não devemos deixar a ira para o outro dia, não se põe o sol sobre a sua ira. No nosso caso, não se põe 5 minutos sobre a nossa ira, e acabou, e as coisas se resolvem. É assim que tem que ser. Nós não podemos dar lugar para o diabo, deixando ele colocar a contenda, a intriga, a mágoa, essas coisas que ele vai colocando dentro do lar, porque a intenção dele é destruir mesmo. Ele já tem, através da cultura, destruído o padrão bíblico de família.
dizendo que qualquer amontoado de pessoa é família. E o padrão bíblico não é esse. E hoje eles estão fazendo isso, porque no princípio, quando a cultura veio forte junto com o comunismo, pesquise sobre isso, as teorias de Karl Marx e de outros, está lá na base do comunismo, a destruição da família, a destruição da religião. Faz base, faz parte da base, a destruição da família e a destruição da religião. E eles tomaram a cultura, e tudo que é cultura que a gente vê hoje aponta para isso, para a destruição das bases familiares. Eles querem destruir o amor do homem pela mulher, da mulher pelo homem, o respeito do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo, o papel do esposo como protetor do lar, o papel da esposa como ali também uma provedora, alguém que está ali como auxiliador. Eles querem destruir a todo custo, porque o propósito de Deus tem o desenho da família abençoada e feliz nas Escrituras. Família perfeita? Não. E por que não perfeita? Porque Ele criou de forma perfeita, mas nós somos falhos e não conseguimos ser perfeitos como família. Mas podemos correr em busca do projeto, porque se corrermos em busca do projeto bíblico do que é família, fazendo a vontade de Deus, a bênção de Deus estará na nossa família. Porque faz parte da promessa para aquele que obedece à palavra: não correrão atrás de bênção, a bênção virá até a ti e te alcançará. E essa bênção também é para a família. O projeto de Satanás, e faz parte, nós vamos poder ver arquetipos, assim como a Bíblia tem arquetipos de Cristo, tipos de Cristo, a Bíblia também tem arquetipos de Satanás. Ele muitas vezes vai tentar contra a tua vida, para querer que você se afaste da presença do Senhor, e você vai lá às vezes nos trancos, nos barrancos, mas continua firme. Aí muitas vezes ele vai até abrir mão de você, vai dizer: esse aí eu já vi que eu não tenho como, esse aí vai ficar firme até o fim, eu vou segurar alguém da família. E a vontade dele muitas vezes, sabe qual é? O plano dele é que você largue de mão o familiar, é que você desista do familiar. Ah, por esse aí eu não vou nem orar mais. Aí sabe o que é que você está fazendo? Me desculpe falar, mas eu tenho que falar. Você está fazendo a vontade do diabo, ao invés de fazer a vontade de Deus. Você não pode deixar de orar pelos seus. Você não pode abrir mão de ninguém. Ah, pastor, mas a pessoa não quer me ver nem pintada de ouro. Jesus mandou orar pelos inimigos. Sim ou não? Quanto mais pelos amigos. Pastor, o negócio está complicado. No Réveillon, a palavra veio puxando a orelha. Hoje também. É para as coisas serem diferentes, sim ou não? Deus quer e vai abençoar a tua família em nome de Jesus. Deus tem planos para a sua família. Até para aqueles que hoje não o servem, Deus tem planos para ele. Tem parentes teus que hoje não servem ao Senhor, que Deus quer usá-los poderosamente. Mas parte desta transformação é responsabilidade nossa. Orarmos, clamarmos, perseverarmos, entrarmos na brecha, pegar o diabo pelo colarinho e dizer: a minha família não, Satanás. O meu filho não, a minha filha não, o meu esposo não, a minha esposa não, o meu pai não, a minha mãe não, o meu irmão não, a minha irmã não. Entrar em guerra mesmo, entrar em briga, em contenda com o diabo, porque a palavra de Deus nos garante a vitória. Quando a gente vê Deus mandando o seu povo sair do Egito para adorá-lo no deserto, e a gente sabe que não era só para adorar, era para libertá-lo, para dar uma terra nova, a qual Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faraó, que é um arquetipo do diabo, ele vai tentar negociar com Moisés.
Vai lá, Moisés, mas vai só você e os homens. Deixa as mulheres e as crianças para trás. Ou seja, vai só você e parte da família, a família toda não. Ele vai começar a negociar, veja comigo, talvez você nunca percebeu esse detalhe. Êxodo capítulo de número 10. Veja comigo, Êxodo capítulo 10, depois de algumas pragas. Êxodo 10, versículo 8. Moisés vai dizer o que ele quer para Faraó. Veja só, Moisés 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele lhe disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Faraó perguntou: quem é que você quer que vá? Quais são os que têm que ir? Moisés vai responder. E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Ou seja, o que é que Moisés disse? Vai todo mundo. Vão nossos filhos, nossas filhas, os velhos, vai todo mundo. E os bens também, não vai ficar nada para trás. E essa tem que ser a tua postura. Quem é que vai entrar no céu com você? Você tem que dizer: é todo mundo. Quem é que vai ser salvo e herdar a vida eterna com você? Quem é que vai entrar na terra prometida com você? Quem é a igreja? Quem é que vai entrar na terra prometida com você? Quem vai entrar na terra prometida com você? De que é todo mundo, não vai ficar ninguém para trás. Ninguém. Aí veja comigo, versículo 10 agora, veja o versículo 10. Então ele lhes disse, Faraó falando agora: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e os vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. Vai dizer não, que vão só os homens e adorem ao Senhor. O resto fica todo mundo aí. Vão só os varões. Foram isso que vocês pediram. Vocês não pediram para ir todo mundo. Lá na primeira conversa que Moisés teve com o Faraó. Não, vão só os homens. Não vai todo mundo não. Vai só você, Arão, esse aí que está com você, e os homens. As mulheres, as crianças, os bens, fica tudo. E mandaram Moisés embora. Tipo assim, é isso, se quiser, é isso. Se quiser, é isso aí. E você sabe, Moisés foi embora? Não, Moisés não foi embora. Ele continuou ali. Foi para onde Moisés foi? Moisés foi para os pés do Senhor. Senhor, ele não quer deixar o povo ir embora. Faraó não quer abrir mão da nossa família. Você tem que ir para os pés do Senhor. Senhor, o diabo não quer abrir mão da minha família, mas eu também não abro mão da minha família. O diabo não quer abrir mão do meu parente, mas eu também não abro mão. Se o diabo vai lutar, eu também vou lutar. E eu sei que o Senhor é mais poderoso. Eu sei que o Senhor é mais forte. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos. Se Deus te fez promessas para a tua família e está fazendo hoje, diga: Senhor, as promessas que o Senhor fez para a minha família. Ore, clame. Vai vir praga, vieram pragas ali sobre Faraó de novo. Versículo de número 24. Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem as ovelhas e as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Ou seja, tá bom, eu não aguento mais, pode ir todo mundo, mas fiquem os bens, vão embora pobres. Podem ir, mas vão embora pobres. Moisés podia dizer: ótimo, tá bom, pelo menos está todo mundo salvo. Vamos embora, depois Deus provê para a gente. Entenda que a bênção de Deus é completa. A bênção de Deus é completa. Deus já tinha dito para Moisés: vai todo mundo.
e os egípcios ainda vão despedir vocês ricos. Então Moisés não aceitou nada menos do que aquilo que Deus tinha para eles. Muitas vezes nós, servos de Deus, erramos nisso, em aceitar menos do que aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Já alcancei isso aqui, tá bom. E para. Se foi só aquilo que Deus prometeu, aí até você poderia parar. Mas qual foi a promessa de Deus? Precisamos ir até o fim, porque, como diz a palavra, como a gente repete aqui tantas vezes, e como está na Escritura, poderoso é aquele que prometeu para cumprir. Moisés não vai abrir mão. Veja a resposta de Moisés para Faraó, como ele diz: podem ir, mas as riquezas ficam, o boi fica, a ovelha fica. Porque eles queriam que o povo fosse, mas não fosse adorar a Deus. Porque como é que eles iam adorar a Deus sem o bezerro, sem o cordeiro, sem as coisas para sacrificarem para Deus? Ou seja, vocês até vão, mas não vão servir a Deus de verdade. Eu até vou largar, vou até tirar minha mão, vão até ficar sem ser oprimidos, mas também não irão sacrificar a Deus, também não irão servir a Deus. Às vezes a pessoa está orando por um parente por causa de um vício, aí a pessoa até é liberta do vício, a pessoa diz: pronto, pelo menos foi liberta do vício. Mas não é só ser liberta do vício, é se prostrar aos pés do Senhor e ser salva. A obra tem que ser completa. É ser livre, curada, restaurada, liberta e servir ao Senhor. Sacrificar a vida ao Senhor. A obra é completa. Versículo 25, olha o que Moisés diz. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquilo que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até chegamos lá. Acabou. Faraó, não vai ficar uma unha para trás. Não vai ficar nada para trás. Nós iremos, os nossos filhos irão, os nossos velhos irão, as esposas irão, os jovens irão, o gado, as ovelhas, tudo. E você ainda vai dar do que é teu. Só que aí a gente não precisa dessa parte. A gente não quer nada que venha da parte do diabo. Bem, ali eram os egípcios que iam dar ouro e deram ouro. Mas Deus tem ouro e prata para nos entregar. Ele é o dono do ouro e da prata. O resto da história você conhece. Eles saíram do Egito, foram libertos, todos, não ficou ninguém para trás. Ainda teve uns gaiatos lá de outros povos que ainda se misturaram no meio do povo ainda. Depois você estudar a Bíblia lá, você vai encontrar falando desses. Os gaiatos, né, irmã Suzete? E no Novo Testamento não é diferente. Nós vamos ver o plano de Deus com famílias também. Nós vamos ver um exemplo maravilhoso de um homem que não era nem crente, trazendo para a linguagem da gente, mas era um homem temente a Deus e que orava continuamente ao Senhor. E Deus foi lá, falou com ele, e Deus o falou de um homem que pregava a palavra, e ele trouxe esse homem que pregava a palavra para dentro da casa dele, para que ele e toda a sua casa fossem salvos. Atos capítulo 10, veja comigo. Atos 10. Diz assim, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus.
Eu vou resumir a história, para a gente não ler que é comprida. Deus manda um anjo lá, diz, manda lá em Jope, chamar um homem, que o nome dele é Simão, conhecido por Pedro, e manda ele vir aqui te anunciar aquilo que eu tenho para te dizer. Ele pega ali um soldado, alguns homens piedosos, mais 2, manda 3 atrás de Pedro. Enquanto esses homens estão chegando, quase chegando na casa de Pedro, que não era a casa de Pedro, era a casa de um outro Simão, curtidor. Estava na hora do almoço, Pedro foi provavelmente entregar o jejum dele para almoçar, subiu na parte de cima da casa, começou a orar, teve uma visão, viu lá um lençol cheio de animais impuros dentro, e Deus dizia para ele, come. E ele dizia na visão, não, como é que eu vou comer, são animais impuros? Aí vinha de novo aquela trouxa cheia de animais impuros, e Deus dizia, come. Ele, não, como que eu vou comer, é impuro? Aí a terceira vez, Pedro diz, não. Aí Deus diz, como que você está dizendo que é impuro algo que eu purifiquei? E Pedro não entendia, chegam os homens lá chamando, aí Pedro entende, é porque eu vou na casa de um gentil, de um impuro. E Pedro dorme aquela noite, Pedro vai no dia seguinte na casa. Pedro começa ali a perguntar o que foi que houve, ele conta a história, como aconteceu. Pedro começa ali a pregar a palavra, a pregar o evangelho, falar de Jesus. Atos 10, 44, veja comigo, Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água, para que não sejam batizados esses, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Ou seja, foram toda aquela família convertida e salva. Versículo 24, veja o que diz da chegada de Pedro. Atos 10, 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. O que é que Cornélio fez aqui? Você compreendeu o que foi que aconteceu aqui na casa de Cornélio? Um culto doméstico, um culto no lar, que eu estou sempre me oferecendo para fazer nos lares. Um culto no lar. Cornélio fez o quê? Botou dentro da casa dele os familiares, os amigos mais íntimos. Houve um culto doméstico e a salvação se manifestou dentro daquela casa. Que esse ano de 2024 façamos mais cultos no lar, em nome de Jesus. E vidas também serão alcançadas em nome de Jesus. Lembre que estamos sempre disponíveis. Outro texto aqui também muito conhecido, para a gente já ir encerrando, Atos 16. Quando Paulo e Silas estão na prisão, e perto da meia-noite eles oram, ali em Filipos, os alicerces do cárcere se tremem, rompem, as portas das prisões se abrem. Aquele carcereiro, pensando que os prisioneiros haviam fugido, pega da espada para se matar. Paulo e Silas, calma, não tire a sua vida, estamos todos aqui. Versículo de número 31, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Porque ele vai perguntar, o que é que eu faço? E eles respondem, e eles disseram, Atos 16, 31, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Tudo começa na decisão de uma pessoa. Como Josué que decidiu, como Noé que decidiu servir a Deus, como Abraão que decidiu servir a Deus, tudo começa na decisão de uma pessoa. Através da vida de uma pessoa, a salvação pode chegar em toda a sua casa, em toda a sua família. Toda casa, toda a família. Pastor, eu já creio, toda a minha família será salva. O que foi que aquele homem fez? Versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa.
E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Alguma coisa em comum entre esse homem e Cornélio? Cornélio fez um culto doméstico, aqui aconteceu a mesma coisa. Ele creu, levou a palavra para dentro da sua casa. Aqui através dos discípulos, mas você também é um discípulo, e ali pessoas foram salvas, se cumpriram a justiça de Deus, como Jesus ensina ali em Mateus 6,33, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Às vezes, isso vale para todos nós, o Senhor falou muito forte comigo a respeito disso também. Muitas vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus, estamos na nossa vida ali de fé, buscando ao Pai, e dizemos assim, Deus sabe, Deus vai fazer a vontade dEle, se for para o meu parente ser salvo, vai ser salvo, se não for, não vai ser. E às vezes largamos mão da nossa responsabilidade de clamar, de orar, de batalhar, de ir para cima mesmo, de entrar nesta que é uma verdadeira guerra. E é a maior de todas as guerras, porque é pela salvação dos nossos, pela salvação. Alguns podem se perder no meio do caminho, infelizmente sim, porque não depende só de nós e de Deus. A palavra de Deus diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo, o homem. Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus. Mas nós precisamos também clamar, batalhar, ir para a guerra mesmo, orar, jejuar, ir para cima, porque eu repito, Deus é o Criador da família, Deus é o Deus das famílias, Ele é o Deus da nossa família, Ele é o Deus da tua família, Ele tem planos para a minha família, Ele tem planos para a tua família, em nome de Jesus. E nós precisamos mais do que declarar aqui todos os domingos, precisamos lutar por isso, porque nós e a nossa casa, nós e a nossa família serviremos ao Senhor em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Jesus? Fique de pé no seu lugar, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai.